E aí, meus amados e queridos, quero trazer uma mensagem importante para você aqui. Essa semana, acho que todo mundo ouviu a notícia onde, numa cavalgada, o cara matou o cavalo de facão. Está em todos os jornais, né? O cavalo cansou e o cara se irritou, bêbado, cortou as patas do cavalo e ali o cavalo morreu. Outro, essa mesma semana, por motivo simples, apenas porque um gari não deu passagem para ele, ele atirou no cara e foi embora para a academia. Matou um gari. Onde está Deus nessa hora? Você já parou para pensar que Deus permite isso? Às vezes você para refletir e falar: onde estava Deus que fez aquilo com Jó? Que permitiu que Jó desse um vento e matasse os filhos de Jó? Que permitiu que os animais de Jó morriam? Que permitiu que Jó perdesse a sua fazenda, perdesse até a sua carne? Onde estava Deus naquela hora e por que isso acontece? Será que Deus é falho? Claro que não. Mas às vezes você tem que parar para refletir. Por que Deus fez o céu, fez tudo perfeito e botou uma árvore do mal lá para que a pessoa não comesse? E falou: não come dessa. Por que Deus fez isso? Você já parou para refletir? Você já parou para refletir que Deus poderia ter evitado a primeira morte entre Abel e Caim? A Bíblia diz que Deus não recebeu o sacrifício de Caim. Por que Deus não resolveu esse problema e pegou os dois sacrifícios e não teria morte? Será por que isso acontece? Deus é falho? Claro que não. Mas por que isso? Você já parou para refletir? A Bíblia diz que Caim era filho do maligno. Não é isso que a Bíblia diz? Ou eu estou enganado? Só que Caim estava oferecendo um sacrifício a Deus. Uau, que interessante, hein? Você já parou para pensar nisso? O cara era do mal, mas estava oferecendo um sacrifício ao mesmo Deus de Abel. E Deus não recebeu. Tem muita gente assim, irmãos. Fingindo de cristão, fingindo de bonzinho, sendo que a sua personalidade não é para ser aquilo. Sabia disso? Indo para a igreja só para agradar o pai e a mãe, para agradar o esposo. As pessoas têm que ser verdadeiros. As pessoas estão querendo adorar a Deus mesmo sendo uma personalidade, nasceu para não ser aquilo. E por isso que vem tantas preocupações e tantas maldades. Dá para você entender um pouco? Você acha que Judas foi o cara determinado desde o começo do mundo, desde a formação do mundo, para ele trair Jesus? Claro que não. Mas a personalidade dele, de ser egoísta, de ser gostar de dinheiro, a Bíblia diz que uma certa vez a mulher derramou um balde de perfume caro nos pés de Jesus para adorar Jesus, e ele disse: você está errada. Você deveria ter vendido isso e dado para os pobres. Fingido. Ele queria roubar o perfume dela. Se ela vendesse, ele ia roubar também. Então tem pessoas que têm a personalidade e nasceu para aquilo. Então faça bem feito aquilo que você é. Você sabe do seu chamado. Você vive fingido, querendo ser algo que você não é. Tem pessoas que vão para a igreja e não batizam. Tem pessoas que vão na igreja, cultua a Deus e depois fica fazendo resenha do seu próximo. Você não nasceu para isso. Isso é a pura realidade. Você é aquilo que você faz. Tem pessoas que participam apenas por pressão, porque a mulher vai, mas a hora de um batismo, vão batizar, ele pula fora. Hora de unir com a igreja, ele pula fora, ele faz resenha até das próprias curas. E isso prejudica, traz maldição para você e para a sua família, assim que aconteceu com o rapaz. Onde está Deus nessa hora? Agora, onde está você nessa hora? As pessoas, agora que o cara matou o cavalo, sabe o que as pessoas querem fazer? Matar ele também, quebrar as pernas dele. Olha a mentalidade da pessoa.
Hora da pessoa se reconhecer e falar: Pai, muito obrigado, tem misericórdia desse homem e muito obrigado por que tu me fazer perfeito. Porque você não tem coragem de matar um animal, fazer o que ele fez. Você é melhor do que ele, você nasceu para ser diferente. Que Deus abençoe você. Esta mensagem, eu quero te trazer 3 versículos aqui para você meditar. A Bíblia diz o seguinte, antes de eu entrar nesse versículo: se você cuidar de animais, igual está escrito em Eclesiastes, no sai da memória, das fêmeas, dos pelongos, dos passarinhos, até seus dias poderão ser acrescentados além do que Deus já te deu. A Bíblia diz que se você obedecer pai e mãe, os seus dias também poderão ser diferentes. Não ser no dia determinado que Deus mandou. Mesmo que a pessoa fale: o dia de morrer não tem jeito. Se era para morrer, era para isso mesmo. A Bíblia diz, essas pessoas não acreditam na Bíblia, porque a Bíblia diz que pode ser mudança de rota. E você, está em qual? Quer matar o cara que matou o cavalo? Ou você está se libertando? Isso é necessário. Aconteceu com ele. Por que aconteceu com ele? Para que mude as leis. Da agora em diante você vai ver as cavalgadas do sofrimento que o pessoal faz com animais. Vai ter lei para isso. Então muitas das coisas são necessárias. A Bíblia diz que tinha um homem que estava doente há muitos anos, nasceu doente, um menino nasceu doente. E ali eles trouxeram para Jesus e falou assim: olha, mestre, quem pecou foi ele ou foi a mãe dele? Ou foi ele mesmo? Jesus disse: nenhum nem outro. Isso aí é da divindade, para que hoje manifestasse, para que hoje vocês cresçam no que eu vou fazer por ele. Então tem coisas que são permissão de Deus. Mesmo Deus sendo bom, poderoso, mas tem coisa que ele permite para que mude a sua mentalidade e você fica rudo e não quer entender o que o Senhor quer dizer para você.